A principal forma que a gente tem é o seguinte. É seguindo o sumário, a estrutura de um PowerPoint, de uma apresentação, ou de um sumário de trabalho de conclusão de curso, ou de dissertação de mestrado. Esse sumário de uma dissertação de mestrado, ou de um trabalho de conclusão, ele vai ter uma introdução, depois capítulo teórico, depois trabalhos relacionados, depois a parte de desenvolvimento, que vai desmembrar em algumas possibilidades. Quais são? Por exemplo, uma das possibilidades de desenvolvimento é modelagem, simulação, estudos de caso, resultados. A outra das possibilidades é material e métodos, experimentação, resultados e análise. Existem mais um monte, tá? De possibilidades. No final das contas, eu gosto de ter uma seção aqui que chama contribuições e considerações finais. Essa aqui, tirando essa parte de contribuições, que normalmente sou eu que peço, essa aqui é uma estrutura meio padrão de trabalho de conclusão. Obviamente que dependendo da área de pesquisa que a gente está conversando, essa parte de desenvolvimento aqui vai mudar e vai mudar muito. Por quê? Porque eu posso ter uma coisa de relato de caso, de diário de bordo, entendeu? Então, assim, numa área mais educação, numa área mais química, física, geografia, história, antropologia, dependendo da área, isso vai mudar essa estrutura do desenvolvimento. No nosso caso específico, no caso específico da disciplina, a gente vai seguir ou a linha de material e métodos, ou a linha de modelar em simulação. Como assim? Quando que é importante a gente criar uma seção de material e métodos? Quando a gente tem a necessidade e a interferência direta em determinados materiais. Ou seja, quando eu vou fazer um carrinho robótico, faz diferença se a roda é maior ou menor? Faz. Faz diferença a especificação do motor? Faz. Faz diferença a especificação da placa Arduino? Também. Então, se a gente for desenvolver alguma coisa que seja onde os materiais e os métodos interfiram diretamente no resultado, eu vou precisar criar uma seção de material e métodos, explicar os experimentos, quais resultados eu obtive e analisar esses resultados. No nosso caso aqui, a maior parte dos trabalhos vai ser o quê? Elaborar um modelo, fazer uma simulação, fazer um desenvolvimento. Vou até colocar aqui, ó, desenvolvimento ou prototipagem. Protótipo. Chegando a estudo de caso e resultado. Então, ou você vai chamar de modelagem e prototipagem, ou você vai chamar de modelo e protótipo. O que vai variar de modelo, protótipo, estudo de caso e resultados? O que é um modelo? O modelo pode ser desde uma coisa muito simples até uma coisa bem complexa, até uma coisa muito... Coisa muito mais no sentido de fluxograma. Passo a passo que você pretende o desenvolvimento.
Agora, você pode pegar toda a estrutura de engenharia de software, de UML, e você desenvolver o seu modelo com a maior parte dos diagramas de UML, com a modelagem de banco de dados. Entendem? Então, vai depender muito da estrutura do software que você vai desenvolver. No caso específico da disciplina, vai ser um modelo. Vou até colocar aqui, ó, modelo fluxograma mais interfaces. O que é isso? O que é um fluxograma? É muito parecido com um diagrama de casos, é muito parecido com um diagrama de sequência, na verdade, um diagrama de estados ou de sequência, que é onde o usuário começa, quais são os passos que ele pode fazer durante o sistema até o ponto final. Ou um diagrama de sequência, quais são os módulos do sistema que a gente tem, como é que transita. Entendem? Tem 2, 3 modelos de UML que a gente pode aplicar aqui. Eu prefiro colocar eles no modelo de fluxograma para que a gente facilite o desenho. Mas o objetivo do modelo é ter uma noção muito clara do que você vai desenvolver e de como vai ser o tráfego do usuário, como é que o usuário transita de uma tela para outra. Além disso, interface, tela. O que é essa interface, essas telas? Como vocês vão desenvolver o projeto e o projeto não tem uma tela só, existe toda uma questão de, quando você solicita um projeto ou contrata uma empresa para desenvolver, existe toda uma questão de você ter que fazer o design da interface e avaliar com o usuário ou com o contratante adequadamente o que vai ter nessa interface. Então, na disciplina a gente faz, óbvio, numa versão bem menor, mas faz uma prototipagem dessas interfaces que ainda não vão ser software, mas que a gente já vai começar a pensar nelas. E aí a gente vai colocar, olha, primeira tela, o que eu quero? Quero que o usuário só selecione iniciar. Tá, e como é que vai? Qual o tamanho dessa tela? O que eu tenho de desenho ali? Quantos botões? Quantas informações? Eu tenho no modelo de janela e menu ou eu tenho modelo de botões? É um botãozinho que vai seguindo o próximo passo ou eu tenho só um botão único que clica ali, fecha aquela tela, abre a outra? Entenderam como é que é? Então, assim, em relação à parte de modelo, de modelagem, vocês precisam elaborar um fluxograma do passo a passo do usuário. É simples, tá? Vocês têm um exemplo para ver disso e elaborar a interface em desenho, tá? Isso aqui vou até chamar desenho de interface. Por quê? Não é você entrar lá no Delphi ou em C ou em Java ou em qualquer linguagem e fazer a tela, me entregar ela pronta. Não. É desenhar ela ou no papel ou num software de imagem e me mostrar ela, me entregar ela para a gente poder ter a possibilidade de discutir se a tela está adequada, se aquilo que você pensou de fato é assim que funciona, ok? Então, o que eu quero que a gente trabalhe para a proposta? A gente vai trabalhar para detalhes da introdução. Então, deixa eu marcar isso aqui com uma cor. E modelo. Além de modelo, o que eu vou pedir? Detalhes do protótipo. Como assim detalhes do protótipo? Eu quero saber plataforma ou engine. Eu quero saber tamanho.
E eu vou colocar tamanho aqui, porque tamanho para mim é genérico, tá? Eu estou falando em tamanho de quantidade de linha de código que você imagina, quantidade de tela, quantidade de interação do usuário, quantidade de nível de dificuldade. Ok? Então, basicamente, o que vocês vão me entregar nesse nível de proposta? Uma introdução e um modelo de fluxograma com interfaces, dizendo claramente onde você vai desenvolver cada um dos projetos. Então, olha, minha ideia é desenvolver o projeto em linguagem C. Beleza. Qual tamanho você imagina que ele vai ficar? Quantas telas? Qual vai ser a interação do usuário? O usuário clica aqui, vai para lá, clica aqui, vai para lá. Coloquem em linguagem ampla, em linguagem geral, apenas padronizem o seguinte. Se você está usando o verbo no infinitivo para um item, use para todos. Que é o que eu fiz aqui, ó. Se eu mudar esse modelo para modelagem, eu não posso ter modelagem e protótipo. É modelagem, prototipagem, ou simulação, estudo de caso e resultado. Ok? Então, assim, padronizem a linguagem. Se é verbo no infinitivo, é sempre verbo no infinitivo. Se é uma outra especificação da palavra, você pode colocar na outra especificação da palavra, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai ter de possibilidades de projeto? O que precisa ter nessas propostas de vocês? A gente tem 3 projetos que vão ser desenvolvidos. Projeto 1, projeto 2 e projeto 3. O que tem de regra? O projeto 2 é 2D. O que tem de regra? O projeto 3 é 2D ou 2D e meio ou 3D. E o projeto 1 é um projeto mais livre, que na minha sugestão é de apresentação, animação e interação. Pode ser até no PowerPoint. Então, o projeto 1, eu vou recomendar um vídeo para vocês assistirem, que é um vídeo sobre o uso do Google Apresentações para fazer uma espécie de app, tá, de aplicativo para celular. É algo bem simples, bem tranquilo de fazer. Mas, basicamente, para vocês já começarem a elaborar a proposta hoje, é uma apresentação de PowerPoint, onde você tem interações, hiperlinks para ir para um slide ou para outro slide. Então, você pode dar questões com alternativas e o usuário clica e vai para a resposta. Você pode dar desenhos e objetos para comparar e o usuário clica e vai para a resposta, vai para a explicação, tem caminhos diferentes e coisas desse tipo. Tá? Então, qual é a vantagem do projeto 1? Ele é baixa complexidade, mas ele tem interação. Ok? Então, apesar dele ter baixa complexidade, ele tem alta interação, alta interatividade e possibilidade de caminho. O usuário pode ir do slide 1 para o slide 20, do 20 para o 5, do 5 para o 18. É você que vai modelar isso. O segundo projeto, que é em 2D, o que eu recomendo? Uma linguagem de programação que vocês tenham familiaridade para usar. Obviamente que não pode ser apenas um game. Tá? Tem que ser alguma coisa educacional. Vou até escrever em caixa alta aqui, ó. Aplicativos educacionais. Esse é o nome da nossa disciplina. Então, eu vou avaliar cada um dos projetos com base em aplicativos educacionais. O 2D, o que eu recomendo?
uma linguagem de programação que vocês tenham facilidade para desenvolver e uma adaptação de algum projeto que ou vocês fizeram disciplina ou algum jogo que vocês gostam. E aí, é claro, você vai ter que defender a questão educacional ali. Por exemplo, a gente tem como histórico na disciplina uma aluna, que inclusive esse artigo foi publicado no SB Games, que pegou um joguinho de flecha. Vocês devem conhecer esse joguinho. É um rapazinho que fica no canto da tela, ele só sobe e desce, ele atira a flecha e estoura balão. E os balões vão descendo. Chama Ball and Arrow. E aí o que ele faz? Ele atira a flecha e estoura o balão. O objetivo do aluno, do usuário, é estourar os balões. O que a Jéssica fez? Criou uma versão desse jogo em Scratch. Nesse caso foi o projeto 3. E os balões agora tinham cores diferentes. E ao estourar o balão, aparecia uma questão que o aluno tinha que responder. Ok? Isso foi apresentado, discutido no SP Games, que é o maior evento de games do Brasil. Foi aprovado, está lá nos anais. Então, o que eu recomendo para 2D? Se inspirem em alguma coisa que vocês conhecem e adapta ele para ele ser educacional. Por quê? Existe uma coisa chamada proposta, que eu falei antes, e existe uma outra coisa chamada relatório. O que é o relatório? Exatamente a proposta completa. Então, se na proposta eu estou filtrando algumas coisas dessas sessões aqui, ó, no relatório, o que eu vou fazer? Copiar esse cara aqui para baixo, marcar em verde tudo. Esse aqui é o relatório que vocês têm que entregar. Claro que isso aqui é opcional, né? Ou é material e métodos ou é modelo. Ok? Então, qual que é o objetivo da proposta? É vocês terem uma noção mais clara do desenvolvimento, se planejarem adequadamente para o desenvolvimento, para vocês conseguirem desenvolver, encontrar alguns trabalhos que sejam similares e aí conseguirem apresentar o sistema funcionando e o relatório. Poxa, Daniel, mas isso aqui vai ficar gigantesco. Não, não vai. Você não precisa entregar um relatório maior do que, sei lá, 5, 6 páginas. Você pode entregar com quantas páginas você quiser, tá? Mas o que eu suponho é que a proposta tenha 2 páginas. Vou colocar lá em cima, ó, proposta. 3 páginas. Por quê? Porque tem um monte de figura de tela. Ok? E o relatório tenha 5, 6 páginas ou mais. O ideal para mim é similar ao trabalho da Jéssica, que teve 10 páginas. Mas como a gente está fazendo 3 projetos, eu não quero ter grandes expectativas aqui, ok? Então, por exemplo, você vai me entregar uma proposta com 2 páginas. O que vai melhorar nela para chegar a 5 páginas? Estado da arte, embasamento teórico. Se você já tem coisas de informática educativa 1, você pode colocar ali. Se você já tem coisas da parte de game, pode pôr ali. As contribuições e as considerações finais. Poxa, mas que tamanho vai ser isso? A introdução já vai estar pronta e o modelo já vai estar pronto com 2 páginas. 1, 2, 3, 4 páginas já deu 6. Ok? Então, se você pensar em... Deixa eu incluir aqui, ó, para ficar mais fácil. Sugestão de páginas. 1 página, 1 página, 1 página, 2 páginas, meia página. Meia página. Já tá bom.
O ideal é esse aqui, ele vai acabar ficando maior um pouco, porque você vai ter que explicar código, tá? Que coisa, hein? Deixa eu mudar a formatação dessa célula aqui, porque ela está colocando data, não sei por quê. 2A3. Coisa. Pronto, agora deu certo. Ok? Números mínimos, tá? O que eu estou colocando aqui é tudo número mínimo. Então vai dar 3, 5, 6 páginas. Beleza? Claro que tem que ter título, essas coisas. Qual é o formato para entrega? É o formato de artigo. Por que é o formato de artigo, Daniel? Porque ele fica menor. A gente não está disputando aqui quem escreve mais, quem escreve menos. A gente está só querendo praticar com vocês o que eu disse lá no primeiro dia, que é o desenvolvimento de um sistema completo. Que é vocês partirem da proposta de um sistema, elaborarem ele inteiro, chegarem ao final. Para isso, o que a gente está fazendo? Baixando a complexidade do desenvolvimento e aí compensando isso com melhor modelagem, melhor entendimento de público, melhor análise de resultado, melhor análise de contribuição. Entenderam como é que é? Nosso objetivo aqui não é códigos gigantescos e fenomenais e funcionais para todas as plataformas e não sei o quê. O objetivo não é esse. Ok? O 2D, o que eu sugiro? C ou C++. É o que eu sugiro. O que eu sugiro de 3D? Scratch. Para cada um desses dois aqui, ó, para o projeto 1 e projeto 3, eu tenho vídeo gravado, disponível, é fácil vocês pegarem isso lá no canal do YouTube. Ok? Eu vou colocar os links depois para vocês lá no Dropbox. O de C e C++ tem material demais online. Vocês conseguem pegar fácil, mas a gente consegue tirar dúvida aqui também rápido. Inclusive, do Scratch tem um vídeo de 2 horas que eu gravei com o Márcio, que foi um aluno da computação, onde ele explica detalhadamente e passa 3, 4... Onde ele explica detalhadamente, passa 3, 4 atividades sugeridas lá para se fazer na ideia de um joguinho de labirinto. Tá? Então, esse aqui pode ser em Scratch tranquilamente. Tem outras plataformas, por exemplo, RPG Maker, tem mais um monte. Já teve gente que fez em... Como é que chama? Esqueci o nome. Mas já teve gente que fez em programação de 3D mesmo, com animação, com física e coisas do tipo. Ok? Então, da proposta que eu vou pedir para vocês fazerem, o que é o ideal? Tem um vídeo lá no canal do YouTube, deixa eu ver se eu pego ele aqui também. Que tem 27 minutos. Não é para tocar. É para pegar o link. Aqui. Que é esse vídeo aqui, ó. Vou colocar ele aí no chat. Deixa eu até colocar o link dele aqui. Pronto. Vou colocar ele na próxima coluna que fica mais fácil. E aí, o que eu recomendo? Vocês assistem, vão entender basicamente a estrutura de uma introdução. E aí, a estrutura da introdução que eu falo lá é o seguinte.
Deixa eu copiar ela aqui, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Ó. Problema. E metodologia. Então, nesse vídeo aí, é um vídeo de 27 minutos, onde eu falo o seguinte. Qual que é a ideia da introdução? É que você tenha, primeiro, uma explicação geral do que você está querendo abordar. Depois, qual é o problema? Por exemplo, o problema é que esse conteúdo que eu vou abordar aqui é difícil aprender. Ou o jeito de dar aula dele normalmente é um jeito mais teórico. Qual que é a solução proposta? Desenvolver um aplicativo que vai contribuir para o aprendizado, considerando tais e tais características. Qual que é o objetivo geral? Contribuir para a área, desenvolver um aplicativo, qual é? O que são objetivos específicos? Os passos que você vai seguir para alcançar o seu objetivo geral. E o que é importante? Lá nas considerações finais ou lá nas contribuições, você retomar os seus objetivos específicos, dizendo, olha, eu tinha previsto o objetivo específico 1 e ele foi cumprido totalmente. Eu tinha previsto objetivo específico 2 e ele foi cumprido parcialmente. Ok? E aí, deixa eu até escrever isso tudo por extenso aqui, que eu acho que vai ser mais fácil vocês entenderem. Objetivos específicos e escolhas metodológicas. E basicamente é o seguinte, as escolhas metodológicas são exatamente você determinar o que você escolheu, por exemplo, para fazer o capítulo teórico. Como é que você vai escrever uma página sobre teoria de aplicativo educacional? Como é que você vai escrever uma página sobre trabalho relacionado? Você já conhece jogo parecido? Aplicativo parecido? Ou você vai entrar no Google Acadêmico e vai pesquisar por um termo específico? Eu vou entrar no Google Acadêmico e vou pesquisar por um termo específico. Beleza, coloca lá. Você vai fazer seu modelo como? Eu estou sugerindo que você faça usando fluxograma e desenho de interface. Então, qual que é a escolha metodológica? Se você for seguir isso aqui, coloca isso. Se não, você complementa. Qual a escolha metodológica? Qual plataforma, qual engine, qual framework, qual linguagem que você escolheu? Como é que você vai fazer a avaliação? Você vai fazer um questionário de avaliação? Que resultado que você espera obter? Como é que você espera analisar? Eu vou aplicar um questionário, hipoteticamente, né? Nesse caso a gente não deve conseguir fazer isso. Mas aplicar um questionário quantitativo, ou seja, só questões fechadas, ou quali quantitativo, que é tenho questões abertas e fechadas, ou vou fazer uma entrevista com alguém que vai usar o meu jogo, o meu aplicativo. Isso são escolhas metodológicas, ok? Então, deixa eu só marcar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. O que é a proposta? Esse conjunto de 3 itens aqui embaixo que eu preciso que vocês escrevam. Conseguiram entender qual é a ideia? Tem alguma dúvida? Porque o objetivo nosso hoje é, vocês vão elaborar essa parte aqui, tá? Que é a proposta. Lembrando que vocês vão ter esse artigo final aqui para me entregar sobre cada projeto. Claro que com o executável do projeto.
e o fonte dele para eu poder dar uma olhada. Se vocês quiserem fazer um documento só dos três, eu não ligo não, tá? Qual é a diferença de um documento só para os três? Essa seção aqui, ó, vai ter, ó, X1, X2, X3. Você vai chamar de desenvolvimento do projeto 1. Coloca desenvolvimento do projeto 2. Coloca desenvolvimento do projeto 3. Coloca os dados. Ok? Você replica todo esse conjunto de sessões aqui ou replica o capítulo. Pode escolher. Deixa eu só chegar aqui para baixo. Eu vou deixar essa tela aqui para vocês verem e poderem trabalhar.